Olá, aluno do nono ano. Eu sou a professora Sueli Laiane, professora de língua portuguesa e redação na Rede Municipal de Ensino. Na aula de redação de hoje, nós vamos estudar sobre os argumentos e contra-argumentos em textos argumentativos. Vamos entender primeiro o que significa contra-argumentar. A contra-argumentação na produção de textos ou contra-argumentos é componente fundamental nos textos dissertativos argumentativos, porque expõe os pontos de vista opostos, gerando debates sobre o tema proposto. Estabelece uma resposta contrária ao argumento. Dessa forma, ao invés de expor ideias contra determinado assunto, pode-se formar outros argumentos para ele. Para o tema ser contra-argumentado, precisa ser não factual. Então, a contra-argumentação é a oposição ao argumento já apresentado no texto. E isso faz com que esse tema proposto ele possa gerar ainda mais debate, mais reflexão. Vamos ver agora a estrutura para a contra-argumentação na produção de textos dissertativos. Primeiramente, nós temos a introdução ou a tese. Nesse parágrafo, nós devemos delimitar o nosso tema. Em seguida, nós temos o desenvolvimento ou a antítese. Então, aqui que nós temos a possibilidade de contra-argumentar. Então, a argumentação através de concessões e possibilidade seguida dos argumentos e resultados opostos. E, por fim, nós temos a conclusão, que resgata ali o ponto de vista, completando as ideias. Aqui nós temos um exemplo, de contra-argumentação na produção de textos. Então, qual é o tema? Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então, neste primeiro parágrafo, nós temos a introdução, a tese, onde nós delimitamos o nosso tema. O texto diz: o mundo conheceu novos equipamentos ao longo do processo de industrialização, com destaque para os descobrimentos da terceira revolução industrial, que possibilitou a expansão dos meios de comunicação e controle de dados em inúmeros países. Entretanto, as ferramentas recém-descobertas foram utilizadas de forma inadequada, como, por exemplo, durante a Era Vargas. Com efeito, a má utilização dessas tecnologias contribui com a manipulação comportamental dos usuários, que se desenvolve devido não só à falta de informação popular, como também à negligência governamental. Então, observem que neste parágrafo nós delimitamos o nosso tema, O autor fala aí da má utilização das tecnologias e como essa má utilização ela contribui para que os usuários eles desenvolvam aí esse comportamento ruim, não sabem como usar a tecnologia, são de alguma forma manipulados e não reconhecem isso. Agora, nós temos o desenvolvimento ou antítese. Então, aqui nós temos a possibilidade de contra-argumentar. O texto diz: primeiramente, vale ressaltar o efeito que a falta de informação possui na manipulação das pessoas. Consoante a teoria do hábitos, elaborada pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu, a sociedade possui padrões que são impostos, naturalizados e posteriormente reproduzidos pelos indivíduos. Então, aqui, neste parágrafo, nós podemos contra-argumentar. O autor, então, aqui ele explica que a sociedade está agindo dessa forma, consumindo de forma errada, devido a padrões que nos foram impostos e que naturalmente foram sendo introduzidos dentro da nossa rotina, dentro da nossa vida, causando, como ele mesmo diz, uma ilusão de liberdade. Nós pensamos que somos livres para escolher, mas na verdade nós estamos sendo manipulados pelas grandes empresas para consumir aquilo que eles querem. Por fim, nós temos a conclusão, onde ele vai ali retomar aquele ponto de vista principal e concluir as suas ideias. O texto diz: impede, portanto, que a manipulação do comportamento através do controle de dados na internet deixe de ser realidade.
Nesse sentido, cabe ao governo, por meio do aumento da parcela de investimentos com prioridade, fiscalizar e punir instituições que utilizem essa estratégia de direcionamento através de multas e aumento na cobrança de impostos. Essa iniciativa tem a finalidade de propor o uso adequado das tecnologias descobertas durante e posteriormente à terceira revolução industrial e, consequentemente, erradicar a manipulação comportamental dos indivíduos através dos dados coletados na internet. Então, por meio desse exemplo, vocês conseguem perceber a importância de nós contra-argumentarmos, como isso é importante para o debate do assunto, do tema proposto. Finalizamos assim a aula de hoje. Eu desejo a você um bom estudo.